Olá, primeiro ano. Vamos à nossa segunda videoaula da disciplina de Biologia 2, ou Biologia 1. Nós vimos na primeira videoaula do quarto bimestre sobre a questão da embriologia, a formação do embrião, o zigoto, as células, como essas células se modificam, o que cada camada de célula ela vai se desenvolver para formar o tecido ou órgão que compõe aquele indivíduo, né? Então nós vimos lá que nós temos no desenvolvimento embrionário os três folhetos que formam ali, né, a região do epitélio. Temos a ectoderme, a mesoderme, que vai dar origem a várias estruturas complexas e importantes para o desenvolvimento e o funcionamento de um organismo. E aqui na nossa videoaula nós vamos ver a histologia animal. Precisamente nós vamos falar sobre os tecidos epiteliais. Então, falando sobre histologia, que é o ramo da biologia que estuda os tecidos que formam o corpo de um indivíduo. No seu significado, isto significa tecido, logia, estudo. Então, estudo dos tecidos. Tecidos, eles vão ser conjunto de células diferenciadas e adaptadas a uma determinada função em animais, seja ele humano ou de qualquer outra espécie. E os tecidos básicos que compõem um organismo. Nós temos tecido epitelial, conjuntivo, muscular e tecido nervoso. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os tecidos epiteliais. Falando das características gerais desse tecido epitelial, nós vamos ter as células justapostas, que vão ser as células. Essas células elas vão estar muito próximas uma da outra, com o que faz que tenha essa função e essa potencialização do revestimento, né? Pouca ou nenhuma substância intracelular, ou seja, entre as células não vai ter, ou se tiver vai ser muito pouca essas substâncias entre as células. É um tecido avascular, ou seja, não vai ter presença de capilares sanguíneos. A sua nutrição ela advém do tecido conjuntivo. Nós vamos ter nesse tecido epitelial a presença da membrana basal, que ela vai ser constituída por glicoproteínas, ou seja, ela vai ser glicoproteica, que essa membrana basal, ela vai ser a intermediária, ou seja, a barreira que vai separar o tecido epitelial do tecido conjuntivo. E ela vai ter a sua origem na ectoderme, na endoderme e na mesoderme, que são os folhetos embrionários. Esses tecidos epiteliais, na ectoderme, nós vamos ter originado a epiderme, a mucosa do nariz, da boca, glândulas sebáceas, mamárias e salivas. No folheto da mesoderme, nós vamos ter o revestimento interno de vasos sanguíneos, revestimento dos sistemas urogenitais, pleura, pericárdio, peritônio, que são classificados aí, né? Vão revestir as cavidades das vísceras e cavidades abdominais, pulmões e coração. A endoderme, que vai ser o tecido epitelial que vai originar a parte interna do tubo digestivo, seja na cavidade oral ou na anal. Os pulmões, bexiga urinária, vai compor o tecido secretor de algumas glândulas aí, né? Então, a gente vê que esses tecidos, esse tecido epitelial, ele vai ser responsável pelo revestimento de vários órgãos e estruturas dentro do organismo. Então, qual é o mecanismo que vai fazer essa união entre as células, né, a junção da célula ou a junção intracelular? Essa junção intracelular ela vai ter a função de fazer a adesão, ou seja, a união entre as células, a vedação para impedir o fluxo de materiais pelo espaço que vai haver entre as células, há também a comunicação, ou seja, a comunicação
entre as células adjacentes, a comunicação entre a célula da direita com a célula da esquerda. E aqui nós temos mostrando as especialidades ou a especialização presente nessas células. Nós vamos ter aí a zona oclusa. Essa zona oclusa, ela vai ser responsável por promover a forte junção entre as membranas, ou seja, ela vai fazer com que essa junção que ocorra entre as membranas, ela seja impermeável, inquebrável, e ela vai fazer isso através de proteínas que vão ajudar a fazer essa adesão dessas células na zona de oclusão. As proteínas que vão ser responsáveis são a ocludinas e a claudinas. Então, na zona de oclusão, que vai fazer a função de vedação do espaço intracelular, essa vedação é feita através do auxílio das proteínas, da ocludinas e da claudinas. A zona de adesão, ela vai ser a região que vai estar abaixo da zona de oclusão, vai promover também a mesma função de aderir às células, só que ela vai ocorrer sem a membrana plasmática, sem fazer com que essas membranas de uma célula com a outra se toquem. Ela vai ter a função também de fazer a sustentação interna por meio de filamentos da actina, de proteínas de actina. Então, ela vai fazer aí, e aí a gente vê nessa zona de oclusão o espaço entre as células, né, e os filamentos de actina aí que vão fazer essa função de sustentação. Essa zona de oclusão e a zona de adesão, elas formam o complexo unitivo, ou também chamado de complexo juncional. Esse complexo unitivo ou juncional, ela vai ser o conjunto de estruturas que vão estar na membrana das células desse tecido epitelial, que aí ela vai ter aí também a zona de oclusão, a zona de adesão e os demossomos presentes nela também. E o principal tipo de célula dele é a célula de revestimento. Os demossomos, que também vai estar dentro do complexo unitivo, eles vão ser células de união, de adesão aí, nas células adjacentes. Então, ela vai estar no meio do espaço extracelular entre as duas células, fazendo essa ligação. A conjunção comunicante, ou também chamado de GAPs. Essa conjunção comunicantes, ou chamada de GAPs, elas vão ser essa junção ou as GAPs, elas vão ser como se fossem pequenos canais que vão fazer a comunicação entre uma célula e outra. Esses canais, eles vão estar revestidos ou formados por essas proteínas, que são as conexínas. Aí essas conexínas, elas vão ter a função de abrir o local na membrana plasmática por onde fica ocorrendo essa comunicação de uma célula com a outra, fazendo com que ocorra a passagem de pequenas moléculas, fazendo a troca de substância entre essas células. E nós vamos ter o endossomos também, que vai fazer a adesão da célula à lâmina basal. A lâmina basal, ela vai ser esse feixe de tecido, nas laterais da membrana plasmática das células que vão estar vizinhas uma com a outra. Ele vai contribuir para fazer com que ocorra essa forte adesão aí entre essas células.
Outra especialidade das células são as microvilosidades, que são estruturas de membranas semelhantes a dedos, que vão atuar na superfície de absorção, presente lá no intestino delgado, intestino grosso. O estereocílios. Os estereocílios, eles também vão ser semelhantes a microvilosidades, só que eles aumentam ainda mais a absorção e a secreção de substâncias, como no caso lá do epidídimo, aonde ocorre a maturação, né, dos espermatozoides, os ductos deferentes, que é por onde os espermatozoides têm o seu trajeto até a uretra para ejaculação, os cílios e os flagelos, que vão promover o prolongamento, são prolongamentos longos e dotados de motilidade, ou seja, de movimentos. Esses movimentos ciliar vai permitir que partículas sejam impelidas em determinadas direções ao longo da superfície do epitélio, como no caso que ocorre na nossa traqueia. A membrana basal, como você está vendo aí, ela vai fazer adesão entre o epitélio, o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Ela vai ter essa função de barreira permeável, ou seja, onde ocorre a questão da troca dos nutrientes e dos gases entre os dois tecidos. E ela vai controlar a organização e a diferenciação dessas células, que vai ocorrer fazendo a regeneração do tecido epitelial através da embriogênese. Nessa lâmina basal, nós vamos ter aí as fibras reticulares. Nessas fibras, que são fibras de ancoragem, elas são nessas fibras que estão presentes os colágenos, os tipos de colágeno que estão presentes no nosso corpo. Nas fibras reticulares, nós temos o colágeno tipo 3. Nas fibras de ancoragem, nós temos no tipo 4 e o tipo 7. E nessa lâmina basal nós vamos ter a lâmina lúcida e a lâmina densa, que é por onde ocorre essa troca de substâncias aí entre os dois tecidos epitelial. A membrana basal, ela vai ter a lâmina basal, rica em colágeno tipo 4 ou tipo 7, que são as fibras de ancoragem, mais a laminina, e a proteína glicanas. A lâmina basal, a membrana basal, né, que ela vai ser composta pela lâmina basal, mais as fibras reticulares com as proteínas, que vai ter a função de fazer o crescimento e a regeneração e a cicatrização no tecido epitelial. Aí nós vamos ter os tipos básicos de tecido epitelial. Nós vamos ter o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial ganglionar. No tecido de revestimento, ele vai ter a função de revestir, ou seja, o tecido epitelial de revestimento é onde tem as camadas como a nossa pele, as camadas dos nossos intestinos, pulmão, coração. Esse tecido epitelial de revestimento, ele vai ter essa função. A pele é o revestimento externo, onde ela é composta por 3 camadas, né? A epiderme, a derme e a hipoderme. Também vai ter a presença de mucosas, um revestimento interno com abertura para o meio externo, como no caso da mucosa basal, bucal, a mucosa anal, a mucosa vaginal, que é onde essas mucosas elas vão ter contato com o meio externo. A serosa, que são revestimentos internos também, sem contato com o meio externo, como no caso a pleura do pulmão, o peritônio, que é a cavidade do nosso abdômen, o pericárdio, que são também camadas de revestimento do nosso coração. E aqui nós vemos no esquema a disposição do tecido de revestimento. Nós temos aí a derme, onde nós temos os capilares, os tecidos capilares, que são os pelos. Nesses tecidos capilares vão estar a presença das glândulas sebáceas, vão estar os poros sudoríparos, né, para eliminação do suor. Vai ter também uma camada queratinizada, que é o que vai dar essa questão de firmeza na pele. A derme, onde ela vai ter a terminação nervosa, vai ter as glândulas sudoríparas, o bulbo, né, do músculo do pelo.
e também os capilares sanguíneos, como artérias e veias, já na parte do tecido adiposo subcutâneo. Aí, nessas regiões da superfície da pele, vamos ter alguns tipos de receptores. E alguns receptores estão associados a algum tipo de percepção ou sensação. Por exemplo, receptores de Krause. Receptores de Krause é por onde nós temos a sensação que é percebida o frio. Os receptores de Ruffini, que é qual nós temos a sensação percebida do calor. O disco de Merkel, que é onde nós temos a sensação percebida pelo tato e através da pressão, que ele vai estar, os receptores vão estar na parte da derme, localizado na região da derme, né? Os receptores de Ruffini. O disco de Merkel vai estar localizado na região da derme, também mais na região da derme, mais próximo da epiderme também. Por isso que ele dá a percepção de sensação do tato e da pressão. Os receptores de Walter Pacini, os Pacini vai estar também ali na região da derme, que é onde também temos a sensação de pressão, quando você tem algo apertando. Os receptores de Meissine, que é também a questão da percepção do tato. E as terminações nervosas livres, que é a questão principalmente da percepção da dor. O tecido epitelial de revestimento, ele recobre tanto superfícies internas do corpo como externas, como órgãos cavitários. Ele pode ser simples, contendo somente uma camada, por exemplo, o endotélio, que é a parede que reveste os vasos sanguíneos, o epitélio intestinal, através das microvilosidades, e o epitélio dos túbulos renais, através das invaginações nesse sistema, nesse órgão. O estratificado, que é mais de uma camada de células, no caso a nossa epiderme. O pseudoestratificado, que é uma das camadas de células diferentes, é formado por uma camada de células de diferentes alturas. E aqui nós vemos os exemplos desses tecidos epiteliais, a forma e o número de células. O epitélio plano ou simples, né? Ele vai ter essas células de forma achatada. O epitélio cúbico, que as células são em forma de cubo. O epitélio cilíndrico simples, que é uma camada de célula em forma de tipo de bastão. O epitélio cilíndrico ciliado, com a presença de cílios. O epitélio com células, que é o pseudoestratificado. E o epitélio plano estratificado, que a gente vê as diferentes maneiras de célula. Aqui nós vemos um esquema bem mais didático, o pavimentoso simples, o pavimentoso estratificado, o cúbico, a transição né, das células, o prismático simples, que é o cilíndrico, e o cilindro pseudoestratificado, onde nós vemos diferentes formas de células. Aqui é uma lâmina histológica de uma pele grossa, mostrando o tecido epitelial estratificado. Aqui nós temos aqui nessa região a epiderme, que é mais externa, e a derme mais interna. Aí nós temos aqui tecido epitelial estratificado, que é essa região aqui, como se fosse, imaginando que fosse como se fosse uma pitaia, né? Cheia de pontinhos. E o tecido. Aqui também nós temos outra lâmina histológica mostrando como são as células que tem presente no nossos lábios, que ele é um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Outra lâmina histológica mostrando as células presentes na nossa traqueia, que é um epitélio cilíndrico, né, ciliado,
pseudoestratificado. Agora vamos falar sobre o tecido ganglionar, ou tecido epitelial ganglionar, que tem a função de secretar. Ela vai ter a origem no tecido epitelial de revestimento. Elas se originam, esse tecido ganglionar se origina através do tecido epitelial de revestimento. As fórmulas das glândulas são glândulas endócrinas, isócrinas e afíncrinas, que nós vamos ver cada uma delas. Nós vamos ter o tecido epitelial ganglionar especializado na produção e secreção de substância, formando as glândulas. As glândulas podem ser exócrinas, que são aquelas que eliminam secreção para fora do corpo ou para o interior do tubo digestório através de ductos, como o caso as glândulas suboríficas, as glândulas salivares, as glândulas sebáceas, as glândulas gástricas, entéricas. As endócrinas, que eliminam suas secreções ou os hormônios diretamente no nosso sangue, então ela secreta na parte interna para dentro do corpo. A hipófise, a tireoide, a paratireoide, as suprarrenais ou adrenais são glândulas endócrinas. E as afíncrinas ou mista, elas eliminam secreção exócrina e endócrina, ou seja, elas eliminam tanto secreção para fora do corpo como também para dentro do corpo, como por exemplo os pâncreas com o suco pancreático no duodeno e a insulina ou glucagon no nosso sangue. Aqui os tipos de glândulas, como elas se originam a partir de uma superfície de um epitélio. Nós vemos aí o epitélio, a camada do epitélio, tem a membrana basal. Nessa membrana basal começa a proliferação de células e aglomerados de um conjunto dessas células. Então, essas células elas vão formar glândulas exócrinas, que vão ter abertura para fora do corpo, ou também formar glândulas endócrinas para dentro do corpo. E também ela pode fazer a formação da glândula exócrina vesicular, que são aquelas glândulas que possuem capilares sanguíneos, no caso. De acordo com o número de células, nós temos a glândula unicelulares, que são células caliciformes, que estão entre o epitélio de revestimento da traqueia. São essas glândulas aí que elas estão presentes, que vão eliminar algumas substâncias na parte de dentro do corpo, na traqueia. E aí, para praticar mais um pouquinho nosso conteúdo e reforçar o conhecimento, fazer a atividade do livro na página 460 do nosso módulo 4. Dando continuidade, nós temos as glândulas multicelulares exócrinas. As glândulas multicelulares exócrinas, elas vão ter a forma de tubular, ou seja, em forma de um tubo. Ela pode ser simples, ela pode ser simples ramificada, ela pode ser tubular simples, côncava, em forma de como se fosse um ponto de interrogação de cabeça para baixo. Ou ela pode ser enovelada simples, ou seja, como se fosse um emaranhado de fio na base dessa glândula. Aí nós vamos ter as acinosas, que são essas glândulas em forma de bolsa. Ela pode ser simples, ramificada, como se fosse uma pequena flor, ou ela pode ser tubular composta, várias ramificações dessa glândula. Ela pode ser também tuberosa composta e também tuberosa composta. Então, esses são os tipos de glândulas multicelulares exócrinas. Todas eles eliminam no lado externo. Essas glândulas exócrinas, elas
tem essas ramificações aí. Por exemplo, essas glândulas acinosas simples ramificadas, muitas delas formam também, são glândulas presentes nas glândulas mamárias. Aí mostrando aí uma glândula unicelular, uma glândula pluricelular acinosa e uma tubular. A classificação delas quanto à sua eliminação de secreção ou extrusão, elas são merócrinas, quando elas eliminam a secreção sem que a célula perca parte do seu protoplasma, podendo também estar produzindo secreção a qualquer momento. Elas eliminam somente o material contido no glândulo da secreção. No caso, as glândulas salivares, as nossas glândulas lacrimais, as glândulas sudoríficas. Essas glândulas, elas vão ter esses grânulos que vão estar presentes a secreção, e quando necessário elas eliminam essa secreção, mas não toda essa secreção presente dentro desse grânulo. As apócrinas, que perdem parte do seu protoplasma junto com o produto da secreção, tendo de se recompor antes de produzir nova secreção. No caso, é a glândula mamária. A glândula mamária é uma glândula apócrina, que ela elimina boa parte do seu protoplasma junto com o produto da secreção, que é o leite, tendo um tempo para produzir novamente essa secreção. Por isso que muitas vezes acaba que a glândula epócrina da mamária, quando ela não tem esse tempo de recuperação, ela acaba eliminando resquícios sanguíneos. As holócrinas, todo o conteúdo celular dela é eliminado, pois os glândulos de secreção ocupam todo o citoplasma, como no caso as glândulas sebáceas. O epitélio, o tecido epitelial glandular, né, ele vai ter aí, na imagem histológica, nós temos epitélio cilíndrico simples, conjuntivo, células caliciformes, glândulas do adenal, intestinal. Então vai ser essa parte do sistema que vai formar aí o sistema ganglionar. E aí o nosso sistema tegumentar humano, ele é formado por uma estrutura. A primeira delas é a pele, que ela vai constituir essas duas camadas principais, a epiderme, que é epitelial, e a derme, que é conjuntiva. A epiderme, ela vai ter essa camada mais externa da pele, ela vai ser avascular, ou seja, ela não tem capilares sanguíneos para irrigação, tem essa capacidade de fazer a sua regeneração aproximadamente a 4 dias, né? Aproximadamente ela vai ter 4 dias para ocorrer essa regeneração através do processo de mitose. Impermeabilidade à água devido à presença de queratinas e proteínas que vão fazer essa vedação, né? Essa adesão bem firme e aproximada dessas células. Aí mostrando que nós vamos ter as camadas presente aí na epiderme. Nós vamos ter aí na camada da epiderme a camada córnea. Essa camada córnea ou camada germinativa, né? Ela vai ter essas células que vão estar em constante divisão celular. Então, vão ter células mortas, que elas vão ser substituídas por outras células. E aí, elas vão ser produzidas e vão ser empurradas para cima, na direção da superfície, passando assim por essas numerosas transformações na camada córnea. A camada glanurosa, na camada glanurosa, ela vai ser, as células, elas vão ser achatadas e vão tomar aquela forma de cúbica achatada. Então, nelas elas vão chegar na superfície, elas vão se acumular de queratina, fazendo com que essa camada córnea, ela se torne impermeável. Às vezes, elas chegam nessa camada sendo impermeado e morre formando a camada córnea. A camada espinhosa,
vai ser substituída por novas células, né? Essas células aí, elas vão estar presentes onde nós temos o melanócito, que vai estar, são células de especialização da produção de melanina, vão estar próximo à lâmina basal. Aí ela vai ter também a nossa derme, que é a camada que vai estar entre a epiderme e a hipoderme. A derme, ela vai ser formada pela predominância do tecido conjuntivo, aonde ela vai nutrir as células da epiderme, vai conter vasos sanguíneos, terminações nervosas, células que vão ser especializadas na percepção de estímulos. E vai ter também as fibras de resistência e elasticidade a essa derme, como o fibroblasto. E a hipoderme, que ela é formada pelo tecido conjuntivo frouxo, que ela vai depender muito da região em que ela vai ocorrer e também da questão do estado nutritivo desse organismo. Ela é uma camada rica em células adiposas, ou seja, células de gordura, e apesar dessa designação de hipoderme, essa camada ela não faz parte da pele, ela é somente uma nomenclatura dada ao tecido celular subcutâneo. Então, as unhas, pelos, glândulas sudoríferas e sebáceas, elas são anexos do sistema tegumentar humano, que vão fazer com que a epiderme apresente os poros, orifícios, abertura de folículos, polissebáceo ou glândulas sudoríferas. Então, a derme ela vai ter essas duas camadas, a papilar e a radicular. Ela vai ter papilas dérmicas, que são vascularizadas, com receptores de tato, dor e tato, papilas reticulares, que também vai ser vascularizada, cheia de glândulas sudoríparas e sebáceas, com seus receptores de frio, calor e pressão. A tela subcutânea, que é a hipoderme, onde une a pele aos órgãos e estruturas, tem a função também de amortecimento e isolante térmico, devido às células adiposas presentes na hipoderme. Bem, aqui termina a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima. Lembrando que a nossa atividade da semana passada será recebida nessa aula de segunda-feira, dia 26 de outubro.